Oi, eu sou Renato Almeida e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. Hoje eu quero discutir com vocês um pouco sobre os tipos de sedimentos e de rochas sedimentares. Uma introdução ao estudo dos produtos dos sistemas de transporte e deposição. A gente começa com uma classificação dos tipos de sedimento pelo transporte, depois uma classificação mais genérica de grande escala dos sedimentos pela origem e uma classificação simples dos principais tipos de rochas sedimentares. Numa primeira abordagem, a gente pode distinguir sedimentos que são gerados com a geração de partículas em outra região, transporte e deposição no sítio final, na bacia sedimentar. Esse a gente chama de alóctones. De outros sedimentos em que as partículas sólidas que compõem o sedimento são geradas no sítio de deposição. Chama esses de autóctones. É claro que, pela conservação de massa, isso veio de algum lugar, e no caso dos sedimentos autóctones, esse material sólido é gerado a partir de íons de solução que estavam na água, né? Então, eles podem ser químicos ou biogênicos, mas eles são gerados com uma massa que, em parte, é aquela dos íons em solução lá, que são produtos do intemperismo, e outros íons em solução do sistema hidrosfera-atmosfera. A gente já discutiu isso antes. E os alóctones, então, são basicamente os minerais resistentes ao intemperismo e os minerais neoformados durante o intemperismo são transportados da área fonte para a bacia. Aqui a gente tem dois exemplos, né, só para ilustrar. Isso aqui é uma bioconstrução, um sedimento carbonático bioinduzido, com esteiras microbialíticas formando isso que a gente chama de um estromatólito ativo. E aqui areias num deserto foram transportadas de uma fonte em outra região, aqui próximo daqui, um sistema fluvial, alguma coisa assim, um costeiro próximo. Essa areia é soprada pelo vento, mas da onde veio a areia? Veio de minerais resistentes e alguns poucos minerais neoformados no intemperismo que são transportados para essa região. Esse sedimento aqui é alóctone, esse aqui é autóctone. Uma outra classificação é uma classificação com base na origem, não se é transportado ou não. Independente disso, talvez não tão independente assim, a gente tem 4 tipos principais aqui de sedimentos que vão formar 4 tipos de rochas sedimentares. Um primeiro, que é o mais óbvio, são sedimentos clásticos, ou seja, feitos de fragmentos, de pedaços de rocha, minerais, terrígenos, que têm origem na degradação de fontes de rocha imersas. Então, o que são esses sedimentos? Eles são fragmentos. Aqui a gente tem um exemplo de grãos de areia, numa seção, numa lâmina petrográfica. Então, são grãos de areia que formaram uma rocha aqui, um arenito. Essa aqui é a areia solta, vista sem tanto aumento, aqui no microscópio petrográfico. E aqui a gente tem arenitos com algumas intercalaçõezinhas de sedimentos um pouco mais finos aqui. Um arenito com seixos. Esses são tipicamente os sedimentos terrígenos. Então, como é que eles se formam? A origem dos sedimentos terrígenos é ter uma fonte emersa e aí, com algum agente de transporte da fonte para a bacia, pode ser um rio, pode ser geleira. Isso chega na bacia e esses fragmentos, então, de várias granulações, né, vão depositar na bacia. É o modelo mais intuitivo do que é um sedimento e uma rocha sedimentar que se forma quando isso aqui se compacta, né?
Então esse aqui é o T rígido. Mas existem outras formas de fazer fragmentos, né? Por exemplo, esses fragmentos aqui, nessa rocha que foi usada como pavimento aqui no piso, né? Ela está separada em bloquinhos. Esses fragmentos aqui, e os menores também, que não dá para ver direito nessa escala, inclusive na fração areia, eles não foram formados por intemperismo químico e físico de uma rocha pré-existente. Eles foram formados durante um processo vulcânico. Então aqui a gente tem um vulcão, e essa cinza que está saindo aqui, fazendo essas colunas imensas, é feita de, lógico, gases quentes, que fazem ela subir, mas de pequenos fragmentos, e se forem grandes eles podem fazer trajetórias mais próximas à superfície durante o vulcanismo explosivo aqui. Esses fragmentos aqui, nesse caso, são lasquinhas de vidro, né, glass shards, e o fragmento não se formou durante o interperismo, ele se formou pelo processo vulcânico em si. Então o clasto, que é o pedaço, formou pela atividade vulcânica, explosiva ou não, né? O explosivo é o modo mais fácil de entender isso. Bombas vulcânicas, tufo, lapilli, na fração areia. Mas existem outros processos, como brechas autoclásticas, brechação do resfriamento superficial de um derrame pouco viscoso, né? Como aquelas coisas que a gente vê em derrames alcalinos, como no Havaí. O derrame está indo aqui, ele já está resfriando na superfície e começa a quebrar enquanto isso aqui se move, forma uma brecha autoclástica. Tem brechas de fragmentação por contato com a água também. Todos esses processos, o clasto não é feito na área fonte por intemperismo, ele é feito pelo fenômeno vulcânico. Então esses sedimentos são vulcanoclásticos e as rochas que se originam disso são rochas vulcanoclásticas. Um terceiro tipo é o sedimento que é feito pela ação da vida, seja direta ou indireta, né? A gente viu aquele estromatólito, aquilo é uma rocha bioinduzida. Aqui tem um outro exemplo. Então, essas lâminas aqui são formadas pela precipitação de carbonato de cálcio, assim como essas aqui. E essa precipitação é induzida pelo ambiente químico propiciado pela presença dessas cianobactérias aqui durante a formação na água do mar. Então você tem esse processo bioinduzido. Ooides também se formam por processos bioinduzidos. E claro, as carapaças, né? Carapaça de gastrópode, de ostracode, de foraminífero, as próprias bioconstruções de corais são sedimentos biogênicos, quer dizer, esse material sólido aqui foi o resultado da extração dos íons que estavam em solução na água por organismos vivos, ou a precipitação induzida pela presença da vida, e isso deposita na bacia com ou sem transporte. Quer dizer, isso aqui é autóctone, isso aqui é alóctone. Quer dizer, você tem fragmentos de conchas que formaram uma rocha aqui, um sedimento que depois litificou. Então o biogênico e o bioinduzido são um tipo diferente de sedimento, pode ter autóctone, pode ter alóctone. E um quarto tipo são aqueles que são precipitados químicos diretos. Então aqui a gente tem exemplo de um lago que está secando, está reduzindo aqui porque tem déficit hídrico, evapora mais do que repõe água, e aí a água vai ficando cada vez mais saturada nos sais que ela continha e vai depositando os sais evaporíticos. Tem outras formas de ter precipitados químicos, assim como tem outras composições possíveis para sedimentos biogênicos e bioinduzidos, né? Você pode ter carbonatos, mas pode ter fosfatos também, e pode ter inclusive sílica microcristalina, né, que se forma dessa maneira. E os sedimentos químicos, realmente químicos, sem interferência de vida, né, a gente chama de ortoquímicos, se forma dessa maneira. Aqui o mais óbvio, né, são cristais de cloreto de sódio, com essa forma cúbica aqui, né, a halita. Podem formar rochas, tem outras composições, não só cloretos, mas você pode ter carbonato também, que se forma dessa maneira, sulfatos, fluoretos. E o modelo é esse, né? Você tem
basicamente uma bacia evaporítica, que recebe água, pode ser um lago, ou pode ser um golfo marinho, um contato restrito com o oceano. E a evaporação é maior do que a reposição de água. Num lago tem que ser maior que a precipitação. Num contexto de golfo marinho, esse contato aqui com a água oceânica tem que ser restrito. A maré pode ajudar a fazer isso, mas o clima tem que ser árido de qualquer maneira, né? Para que esse golfo aqui não tenha reposição de água. E aí você começa a depositar os evaporídeos. Tem uma série, a precipitação evaporítica vai seguir uma sequência que depende das concentrações e da solubilidade desses íons que estão aqui na água. Então, por uma composição do oceano atual, a gente tem uma série bem conhecida de precipitados evaporíticos, né? Carbonatos, sulfatos e depois os cloretos e tal. Então, os 4 tipos de sedimentos geram os 4 tipos principais de rochas sedimentares, né? As vulcanoclásticas, as terrígenas, as bioinduzidas e as ortoquímicas. As biogênicas bioinduzidas podem ser clásticas ou não clásticas, né? Pode ter fragmentos dessas coisas retrabalhadas. Aí, se a gente pensar qual que é a diferença entre o sedimento e a rocha sedimentar, a gente vai discutir isso em outra aula, mas a rocha passou por um processo de litificação, em que todos aqueles fragmentos agora estão coesos e não desagregam facilmente, né? Isso inclui processos de compactação, de cimentação, né? Crescimento de outras fases minerais no espaço poroso. A gente vai ver isso em outra aula. E as componentes dominantes são diferentes para esses tipos de rocha. Claro que as rochas vulcanoclásticas são feitas de fragmentos líticos ou vidro vulcânico. E não é detrítico no sentido de que não se formou pelo intemperismo de rochas-fontes. Os critérios de classificação para as rochas vulcanoclásticas são a granulação, né, a granulometria, o tamanho dos fragmentos e a origem. Como eu falei, tem rochas formadas em explosões, em nuvens ardentes ou em contato com a água, diferentes tipos. Tem alguns exemplos, o tufo, né, que é a fração fina no transporte aéreo, lapilli já é uma fração areia, a brecha, a fração cascalho. As rochas terrígenas têm minerais detríticos, neoformados ou resistentes ao intemperismo, fragmentos líticos. Também é classificada por granulação e secundariamente por composição, a gente vai ver isso depois. Exemplos são conglomerado, com seixos ou fragmentos maiores, arenito, um folhelho, que é fração fina, e aí um arcósio já não é mais uma questão de granulação, é uma questão composicional, ele tem um teor alto de feldspato, troca de nome. O litoarenito tem fragmentos líticos em quantidade significativa. As rochas biogênicas ou bioinduzidas são carapaças e fragmentos alóctones, podem ser bioconstruções autóctones. E existem rochas biogênicas que são orgânicas também, né? Carvão é uma rocha biogênica, apesar de não ser uma carapaça nem uma bioconstrução. Orgânica no sentido de matéria orgânica mesmo. A granulação é um critério de classificação. A origem dos componentes é outra, né? Então a gente vai ver que a classificação de rocha carbonática, por exemplo, tem toda uma implicação de como os fragmentos se formaram. E a composição, claro, a mineralogia importa, né? Então, calcários com várias designações diferentes, tem mais de um tipo de classificação de calcário. Rochas fosfáticas, carvão, como eu falei agora. E as rochas ortoquímicas são minerais neoformados no ambiente deposicional. Então, eles são, nesse sentido, autóctones. Pode haver algum retrabalhamento, mas não muito. A redissolução é mais comum do que você retrabalhar isso mecanicamente. E a classificação é basicamente pela mineralogia. E o interessante é que a nomenclatura de rochas evaporíticas, o nome da rocha é igual ao nome do mineral dominante, né? Então, halita, anidrita, e existem outras rochas que não são evaporíticas, né? As rochas ricas em ferro muitas vezes têm origem química também. E é isso que eu tinha para dizer na aula de hoje.